Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, muito importante e trata-se de um caso real, né, um julgamento recente do TSE. Todas as informações que eu vou colocar aqui são do site do TSE, fonte Tribunal Superior Eleitoral, a respeito do uso fraudulento de candidaturas femininas que ocorreu em um caso específico de uma coligação Unidos por Imbé. Imbé é um município do Rio Grande do Sul, onde tinha a formação de uma coligação entre os partidos PTB, PDT e PROS. Em muitos vídeos, né, que eu já gravei aqui para vocês, eu já debati em relação à exigência do respeito ao mínimo de registro de candidaturas, respeitando, né, o mínimo por gênero, então 30% no mínimo, 70% no máximo. E a época da criação dessa medida foi buscar ali a questão de incentivação à participação feminina nas eleições, né? Até porque nós sabemos que dentro das câmaras municipais, dentro da Câmara dos Deputados, Senado Federal, ainda o percentual de mulheres, né, o percentual de participação feminina é bem abaixo do que a gente espera, não é? Se a legislação exige ali o mínimo de 30%, a gente não chega nem à metade praticamente desse percentual de representatividade. Então, o que acontece? Ainda nós não temos uma cultura de incentivo a essa participação. Mesmo exigindo na lei formalmente o registro de 30% no mínimo de candidaturas, né? E aqui o que se busca é a participação feminina, ainda nós não temos uma política de participação efetiva, né? A gente cumpre, pelo menos em tese, né? A maioria, vocês vão ver que o caso de hoje não foi bem assim, mas a maioria cumpre formalmente, né? Apenas para inglês ver, entre aspas aqui a expressão, mas de fato não tem um incentivo e não tem uma busca para que aquela participação de fato não se traduza somente em números, mas se traduza de forma real, né? Então o caso que nós vamos falar hoje, ele vai trazer um dos problemas que acontece no Brasil todo, né? Então o que aconteceu? O plenário do Tribunal Superior Eleitoral reformou uma decisão do colegiado, reformou um acórdão do TRE do Rio Grande do Sul, determinando nulidade dos votos obtidos pela coligação Unidos por Imbé, PTB, PDT e PROS, nas eleições de 2016, ok? Em razão do uso fraudulento de candidaturas femininas fictícias. Ora, pessoal, o que aconteceu? Com essa reforma, a decisão implica a imediata cassação dos diplomas dos vereadores eleitos pela coligação. Então, todos os eleitos pela coligação, houve ali, a decisão implicou a imediata cassação dos diplomas dos vereadores eleitos pela coligação. Então, penso quanto isso é grave, né? Então, só para a gente aqui voltar no tempo. O caso, então, teve início em dezembro de 2016, quando o juiz eleitoral da primeira instância cassou o mandato dos vereadores da coligação pelo uso de candidaturas de mulheres que supostamente apenas estariam preenchendo a cota de gênero. O TRE considerou a sentença do juiz improcedente e o Ministério Público recorreu ao TSE. Perfeito. Então, juiz cassou, TRE não concordou, Ministério Público recorreu ao TSE e o TSE decidiu que houve sim, né? O ministro relator, no seu voto vista, o Og Fernandes, lembrou que o Regional Gaúcho, TRE do Rio Grande do Sul, ao entender pela inexistência de fraude, sustentou-se no argumento de que ficou comprovado nos autos que as candidatas eram engajadas na política. No entanto, segundo afirmou o ministro, a legislação eleitoral tem por finalidade o engajamento das mulheres na política não apenas pela participação no pleito como apoiadora de outras candidaturas. Então, o que estava sendo utilizado?
por serem engajadas, elas não estavam apoiando a própria candidatura. Na verdade, algumas ali nem sabiam o número do seu, o seu número de candidata para a urna eletrônica. Na verdade, elas usavam do seu engajamento para apoiar outras candidaturas estas masculinas, né? Mas elas eram engajadas na política, mas apoiando outras candidaturas e não efetivamente como candidatas. Olha só o que acontece. Então, olha só o que ele disse que eu achei interessante. Retirei do site do TSE. Não se deseja mera participação formal, mas a efetiva, por meio de candidaturas minimamente viáveis de pessoas interessadas em disputar uma vaga. Ficou comprovada a fraude pela apresentação de 2 candidaturas femininas que não tinham intenção alguma de disputar o pleito ao cargo de vereador do município de Imbé, ressaltou o ministro em seu voto. Uma coisa é ser engajada na política, outra coisa é de fato querer ser candidata e disputar a eleição para vencer. E não foi o que aconteceu. Usou-se das candidaturas femininas para preencher um percentual que é exigido por lei, mas de fato não houve qualquer incentivo a que realmente elas buscassem a candidatura ali. Og Fernandes também ressaltou que, além de realizarem campanha ostensiva para outros candidatos, uma das candidatas sequer lembrava o número pelo qual disputou a eleição. Para ele, as provas dos autos demonstram que o lançamento das 2 candidatas teve como único propósito garantir o percentual mínimo de candidaturas por gênero, configurando fraude eleitoral. Então percebam o quanto é importante, não só formalmente, mas efetivamente, garantir a participação feminina. Né? Não é brincadeira isso. Então vamos tomar cuidado, né? Vocês partidos, candidatos, candidatas, vamos observar aí como que está sendo essas movimentações nas eleições municipais de 2020. Tá certo? Um grande abraço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais!